Jogadores que decepcionaram em Copas do Mundo. Você se lembra de algum jogador que estava badalado em seu clube, chegou à Copa do Mundo e acabou decepcionando? Pois é, a Copa do Catar está chegando e, como eu sempre falo por aqui, nós do Camisa 10 vamos falar tudo sobre a maior competição de futebol do mundo. E no vídeo de hoje, nós vamos trazer para você uma lista de jogadores que decepcionaram na Copa do Mundo. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10. Já senta o dedão no like e bora comigo para mais um vídeo. A meta de likes do vídeo de hoje é de 1000 likes para podermos continuar falando sobre a Copa do Mundo. Abrindo a nossa lista de hoje, temos David Beckham, sempre badalado e conhecido como o craque que transformou os jogadores de futebol em popstars. O astro do futebol inglês jogava no Manchester United quando foi à Copa da França em 1998. O primeiro problema do jogador com a comissão técnica foi quando o treinador da seleção Glenn Hoddle alegou que Beckham se importava demais com as coisas fora de campo e deixava o futebol em segundo plano. A implicância do treinador foi tanta que ele colocou o jogador no banco nos dois primeiros jogos daquela Copa e ele entrou no terceiro contra a Colômbia, quando inclusive marcou um golaço de falta, meio que dando a resposta pro treinador. Nas oitavas de final contra a Argentina, ele entra em campo como titular, e quando todos pensavam que o jogador enfim brilharia, ele acabou se envolvendo em um lance com Simeone, acabou expulso e foi considerado um dos grandes responsáveis pela eliminação da Inglaterra, que perdeu para a Argentina nos pênaltis. Próximo por aqui é Cristiano Ronaldo. Fenômeno português no ano de 2010, já tinha chegado ao Real Madrid e na Copa do Mundo chegou como uma gigante estrela. Inclusive na temporada 2009-2010 com a camisa do clube espanhol, ele fez 33 gols em 35 jogos e ainda deu 7 assistências, logo na temporada em que chegou ao clube espanhol. Ou seja, chegou absurdamente badalado à Copa do Mundo. A seleção do treinador Carlos Queiroz mandava bem na zaga, mas no ataque não funcionava e Cristiano Ronaldo não conseguiu fazer a diferença que precisava para poder fazer a seleção portuguesa jogar. Inclusive, CR7 fez apenas um gol naquela Copa e em cima da Coreia. Afinal, Portugal foi eliminado, Cristiano Ronaldo não brilhou e acabou decepcionando na Copa de 2010. Continuamos em Portugal e outra decepção por aqui é Luís Figo. Figo chegou à Copa do Mundo de 2002 como jogador do Real Madrid e, além disso, tinha sido eleito o melhor jogador do mundo e levado a bola de ouro para casa. A seleção de Portugal tinha um bom time, que havia sido campeão com alguns jogadores que estavam no elenco nas divisões de base e ainda tinha feito uma boa campanha na Eurocopa. Mas as coisas não andaram do jeito que muitos imaginavam, nem para a seleção, nem para Figo, na famosa Copa da Coreia e do Japão. A seleção de Figo foi eliminada logo na primeira fase com 2 derrotas e 1 vitória. O jogador, além de não brilhar, não fez o suficiente para levar sua seleção para a próxima fase. Parecendo estar fora de forma, não deu assistências e não marcou nenhum gol. Figo retornou ao Real Madrid e continuou jogando em alto nível, mas na seleção realmente não conseguia brilhar. Saímos de Portugal e vamos para a Argentina, e o nome da decepção por lá é Lionel Messi. Muito se fala sobre o desempenho do jogador com a camisa da seleção argentina, e em 2018 não foi muito diferente, e Messi foi mais uma vez apontado como decepção. Além de Messi não ir muito bem, a seleção argentina tinha um time desarrumado e muito criticado. Ainda tinha que conviver com o fator Jorge Sampaoli, que vivia um momento muito ruim em sua carreira e atrapalhou tanto o coletivo de sua seleção quanto o individual de Messi. Pode-se dizer que as 2 primeiras partidas do jogador naquela Copa foram irreconhecíveis. No primeiro jogo contra a Islândia foram muitas finalizações erradas e ele ainda perdeu um pênalti. E no segundo contra a Croácia parece que as coisas foram piores ainda. Na terceira partida ele jogou bem e apareceu mais contra a Nigéria. Inclusive nesse jogo ele marcou um golaço. Contra a França, nas oitavas, ele fez algumas jogadas importantes, como por exemplo as assistências que deu. Mas no geral, não foi aquele Messi várias vezes melhor do mundo. Pra quem dizer que aquela Copa seria a Copa de Lionel Messi, se decepcionou bastante. Continuando na Argentina, temos um dos maiores jogadores de todos os tempos. O nome dele é Maradona. Maradona chegou à Copa de 1982 como grande destaque do futebol mundial, depois de sair do Boca Juniors e ir para o Barcelona e ser uma das principais notícias do esporte no planeta. Outro detalhe é que a Copa foi na Espanha, um novo país onde o jogador iria viver. Inclusive, ele estreou no Camp Nou, estádio do Barcelona. Ele chegou sendo o cara da Copa do Mundo, mas acabou fazendo uma competição muito abaixo de sua média e do que todos sabiam que ele podia fazer dentro de campo. Boatos dizem que o jogador não se dava bem com os companheiros que reclamavam constantemente do jogador com questões de comportamento. Isso acabou refletindo dentro de campo e ele acabou marcando apenas 2 gols naquela Copa. No quadrangular final contra a seleção brasileira, quando estava perdendo por 3-0, ele ainda agrediu o jogador brasileiro Batista e acabou sendo expulso. E assim a sua participação foi uma grande decepção naquela Copa, tanto para ele quanto para a comissão técnica argentina e também para todos os apaixonados por futebol. Agora chegou a vez dos brasileiros em nossa lista e o primeiro que temos por aqui é Ronaldinho Gaúcho. O Bruxo chegou à Copa do Mundo vindo do Barcelona, onde viu a melhor fase de sua vida e vindo de um título de UEFA Champions League, ainda tendo sido o melhor jogador do mundo FIFA nas 2 edições anteriores e jogando em uma seleção que era considerada mega favorita naquele ano. Todos diziam que a seleção brasileira iria vencer aquela Copa do Mundo, mas as coisas não
não andaram nem perto disso. A seleção brasileira foi mal naquela Copa do Mundo e foi uma decepção absurda. Ronaldinho foi mais ainda, quando simplesmente não conseguiu jogar, não fez gols, não foi o diferencial e de protagonista em uma seleção que tinha tudo pra dar certo, foi o protagonista da decepção da Copa de 2006. Ronaldinho Gaúcho e companhia passaram por vários problemas naquela Copa do Mundo e a desconfiança foi o que mais se destacou. Nada deu certo e a seleção brasileira acabou sendo eliminada mais uma vez pela França e não vimos o brilho de Ronaldinho Gaúcho com a camisa amarelinha. Seguimos com a nossa lista e agora temos um dos maiores jogadores de todos os tempos, considerado por muitos o maior de todos os tempos. O nome dele é Pelé. Mas como assim, Alvin? Você vai falar que o cara que é considerado o rei do futebol e já ganhou 3 Copas do Mundo foi uma decepção em alguma Copa do Mundo? Pois é, em 1966 Pelé fez uma temporada de poucos jogos com a camisa do Santos, onde entrou em campo apenas 19 vezes, mas mesmo assim balançou a rede 14 vezes e era destaque para aquela Copa do Mundo. Muito se falava sobre ver Pelé em campo numa Copa do Mundo na Europa e tudo que ele poderia fazer naquela competição. Mas o Brasil naquela Copa do Mundo venceu apenas um jogo, inclusive com gol de Pelé, em um jogo que o camisa 10 já não tinha jogado bem. A seleção perde para a Hungria e também para Portugal. Pelé apanha bastante nos dois jogos, sofre com algumas dores e a seleção é eliminada ainda na fase de grupos, coisa rara se tratando da nossa seleção, e a esperança que era Pelé também não se destacou dentro de campo. Um dos melhores jogadores de todos os tempos na Copa de 1966 não conseguiu fazer a diferença e a seleção brasileira foi eliminada precocemente. Continuamos no Brasil e para fechar a nossa lista vamos falar de Neymar. Na Copa de 2018 ele já era atleta do PSG e talvez para dar aquela perdoada nele podemos lembrar que ele vinha de contusão para essa Copa do Mundo, mas mesmo assim ele chegou badalado para jogar aquela Copa e a expectativa era de ver o jogador brilhando e se destacando, levando assim a seleção o mais longe possível, mas as coisas não foram bem assim. Contra a Suíça e Costa Rica nos dois primeiros jogos ele foi longe de ser aquele Neymar que todos esperavam e o que mais fazia era reclamar dentro de campo. Contra a Sérvia e México ele fez boas partidas e contra a Bélgica teve alguns bons momentos, mas também não jogou o futebol esperado dele. A seleção acabou sendo eliminada e Neymar, por enquanto, continua fora daquela seleta lista de jogadores que se destacaram no Mundial e levaram o troféu para casa. Mas a Copa do Mundo do Catar está chegando e a gente acredita que Neymar possa fazer a diferença para trazer o Hexa pra gente. Vale lembrar que o vídeo de hoje foi inspirado no quadro VS Ranking da TNT Sports. E você que nos assistiu até aqui, quem você acha que pode ser o grande destaque da Copa do Mundo do Catar? E quem você acha que pode ser uma decepção? Será que o Hexa vem? Então deixa todas as suas respostas aqui nos comentários, pois elas são muito importantes pra gente. Você que assistiu até aqui e é apaixonado por Copa do Mundo e por futebol e gostou de tudo que viu até aqui, não esquece de se inscrever em nosso canal e também ativar o sininho, porque assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo e você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Camisa 10. Meu nome é Alvin e até a próxima!